Meus queridos amigos, estamos de volta com a leitura do livro Autodescobrimento, uma busca interior, uma obra de Joana de Ângeles, uma psicografia de Divaldo Franco. E hoje a gente vai falar sobre a consciência responsável. Responsabilidade, em bom vernáculo, é a qualidade ou condição de responsável. O ser responsável, por extensão, é aquele que se desincumbe fielmente dos deveres e encargos que lhe são conferidos, que responde pelos próprios atos ou pelos de outrem, tornando-se de caráter moral quando defende os valores éticos pertencentes aos outros e à vida. A responsabilidade pode ser deferida desde quando é delegada por uma autoridade ou lei, a fim de ser cumprido o estatuto que estabelece e caracteriza os valores e compromissos a serem considerados. Essa é a mais comum, encontrada em toda parte. Além dela, existe aquela que é conquistada pelo amadurecimento psicológico, pela conscientização inerente às experiências resultantes da evolução. Muitas vezes, a responsabilidade que se torna atributo do caráter moral do indivíduo faz-se grave empecilho ao processo de engrandecimento do ser, caso o seu portador se atenha à letra ou ao limite do estabelecido sem examinar a necessidade que lhe é apresentada do ponto de vista da compreensão. Graças à conceituação de responsabilidade, criminosos de guerra e servidores rudes buscam passar a imagem de inocência ante a crueldade que aplicaram, informando que cumpriam ordens na desincumbência das infelizes tarefas e que estavam sujeitos a imposições mais altas que deveriam atender. Outros, responsáveis por massacres cruéis e atitudes agressivas, refugiam-se na transferência de responsabilidade, elucidando que deveriam agir conforme o fizeram, ou sofreriam as consequências da desobediência. Nas instituições militares, a responsabilidade cega o indivíduo de modo a obedecer sem raciocinar e a cumprir ordem sem discuti-las ou justificá-las. Diz-se que aqueles que se lhes submetem tornam-se pessoas responsáveis. Nesse capítulo incluiríamos os tímidos, os medrosos, os pusilânimes, os aproveitadores. Todos são necessariamente portadores de responsabilidade. Dessa forma, seria inculpado porque responsável, zeloso pelas suas funções e deveres. Pilatos, que condenou Jesus à morte, embora o soubesse inocente. Posto em xeque pela astúcia dos doutores judeus, de que Jesus dizia-se rei e ele representava o imperador, que era o seu rei, não o crucificar seria crime de traição em relação ao seu representado. Com esse sofisma levando o pusilânime irresponsavelmente a mandar crucificar o justo, lavando as mãos para liberar-se da culpa. Os sicários dos campos de concentração e os belicosos sistemáticos fomentadores de guerras, que as fazem com crueldade, assim procedem, dizem para se desincumbir das determinações que recebem dos seus chefes comandantes. A responsabilidade, para ser verdadeira, não pode compactuar com a delinquência, nem ignorar os mínimos deveres de respeito para com a vida e para com as demais criaturas. A responsabilidade que resulta do amadurecimento psicológico e que é adquirida pela vivência das experiências humanas, harmoniza o dever com a compreensão das necessidades dos outros, conciliando o cumprimento das atividades com as circunstâncias nas quais se apresentam. Quem assim age responsavelmente torna-se pessoa ponte
ao invés de assumir a postura de ser obstáculo, gerando dificuldades e perturbações. Nesse sentido, a visão do ser imortal contribui grandemente para entender a responsabilidade que se tem no mundo, porque é deferida desde o mais alto, como redarguiu Jesus ao seu inquisidor, que a tinha porque lhe fora dada, e poderia perdê-la, qual ocorreu pouco depois ao ser destituído da função e mais tarde quando despojado do corpo pela morte. Para a aquisição da responsabilidade consciente, os valores eternos do espírito são indispensáveis, de modo a serem absorvidos e vivenciados, ultrapassando os limites das determinações humanas de horizontes estreitos e curtos. Considerando-se a existência física como sendo um breve período de aprendizagem, na larga faixa das sucessivas reencarnações, o ser adiciona ao conceito da responsabilidade os contributos do amor, dessa forma identificando os melhores meios para agir quando pode e deve com consciência, não se precipitando a tomar decisão quando deve, mas não pode, ou quando pode, mas não deve. Responsabilidade inconsciente. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.